Um livro é muito falado porque vende muito ou vende muito porque é muito falado? Chegar na lista dos mais vendidos é uma honra ou uma vergonha? O que é um best-seller para você? Um best-seller é aquele livro que momentaneamente vendeu muito, vendeu mais do que os outros lançamentos do período. E isso não é um critério de qualidade, é um critério mercadológico. Best-seller é um livro que vendeu muito além do que se costuma vender. E isso chama mais atenção ainda no Brasil, que normalmente é um país que vende pouco, todos os livros vendem pouco. Então, quando algum se destaca, chama mais atenção. O Tom Jobim dizia que o brasileiro não gosta de quem faz sucesso. Essa frase tem eco na literatura brasileira? Se um escritor tem sucesso popular, ele automaticamente passa a ser visto com certo desdém pela crítica? Acho que sim. Acho que... Não, as pessoas, o público em geral gosta muito de prestigiar quem faz sucesso e esse bolo acaba aumentando, né? Chama atenção e daí eles querem ver por que aquilo faz sucesso e daí acabam consumindo e isso que fazia sucesso faz mais sucesso ainda em função desse círculo que aumenta. Mas existe um ressentimento aqui, né? Primeiro porque a gente, como eu falei, a maioria dos autores vendem muito pouco e a gente costuma achar que quem fez sucesso tem alguma fórmula misteriosa e escreveu aquilo justamente para fazer sucesso. Ninguém acredita que o sucesso possa ser uma coisa espontânea, né? Às vezes eu brinco assim, quando alguém fala qual é a fórmula que tu conseguiu, por que tu conseguiu fazer sucesso? Eu digo, não, na verdade eu escrevo igualzinho a Clarice Lispector, mas eu escondo isso e faço assim, inventei uma literatura para ganhar dinheiro. Óbvio que isso não existe, eu não posso fazer nem melhor do que eu faço, nem pior. É uma grande sorte que a gente possa fazer um trabalho que tenha esse eco, né, junto ao público e que venda bastante, que tu consiga viver disso, e, enfim, é uma coisa que acontece naturalmente. Mas isso faz parte do milagre da vida, né? E as pessoas não gostam de saber que alguém conseguiu isso dessa forma tão fácil. O best-seller, o problema do best-seller é isso, é que ele traz uma carga de facilidade que é muito irritante, porque a gente sabe como é difícil escrever, né? Não é chegar ali, largar meia dúzia de palavras e aquilo ali vai virar uma grande verdade e todo mundo vai gostar. Não, é um trabalho artesanal, né? Tem que burilar, tem que escrever, reescrever. É difícil para todo mundo. Mas ele tem um aspecto final de facilidade que faz com que as pessoas tenham um pouquinho de desconfiança de que aquilo ali, na verdade, é uma fórmula que a gente puxa do bolso e talvez isso, mas que tem sim, as pessoas não gostam muito de quem se destaca demais. Você tem vários livros de crônicas, mas uns vendem muito mais, né? Uns vendem mais. Eles tocam em pontos inconscientes, do inconsciente coletivo e alguns textos. Assim, o que for, claro, tenho também os de ficção, que daí no caso das de ficção, o Divã, que foi o primeiro, que alavancou e que de certa forma até projetou meu nome nacionalmente, até então eu era uma escritora mais regional, né, mais Rio Grande do Sul, e o Divã realmente me projetou. Mas no caso do de crônicas, eu acho que o fato de se chamar Feliz por Nada, que é entre os de crônicas o que mais vendeu, certamente tem uma grande responsabilidade por ter vendido mais. Isso é um julgamento meu, não existe uma pesquisa em relação a isso, é puramente intuitivo, né? Até porque o Feliz por Nada sugere que ali vai ter a fórmula para ser feliz sem fazer muito esforço, né? Tem uma frase aqui, essa é do Sidney Sheldon. Como posso escrever um livro pensando em agradar ao mesmo tempo a um caminhoneiro, uma dona de casa do Kansas e um nobre inglês? O que faço é seguir uma trilha imaginária de ideias que satisfaçam a minha curiosidade e emoção. O resto é sorte. Uhum. Ou seja, é um cara que fazia muito best-seller, né? Muito. Mas é fácil. Eu acho que o best-seller tá... depois eu vou ter que pensar em alguns outros, mas ele está ligado a uma facilidade de compreensão. Tu entende? Obviamente que tá. Voltando para o meu caso, eu sei que eu escrevo de uma maneira muito simples, eu não tenho nada de hermética, né? E claro que isso facilita. Nós não temos um público leitor
super intelectualizado e super acostumado com literatura. Então, obviamente que a facilidade, no caso do Sidney Sheldon, é exatamente isso, é muito fácil de compreender. Não existe uma grande introspecção, não existe... se a menina está sofrendo, está escrito ali, a menina está sofrendo, entende? Não existe várias maneiras de traduzir esse sofrimento com mais hermetismo, ou sofisticação, ou intelectualidade, enfim, não sei. Então, eu acho que a simplificação facilita o entendimento. Facilitar o entendimento faz com que a pessoa se sinta menos desafiada e, por isso, escolhe aquele tipo de literatura que vai facilitar a vida dela e que vai fazer ela se sentir pertencente ao mundo dos livros. Obviamente que isso acontece. Por que os estrangeiros vendem mais no Brasil? Os estrangeiros vendem mais no Brasil? Na lista dos best-sellers... os John Green e não sei o quê. Vendem muito mais. Muito mais, tem toda a razão. Em ficção... aqueles 50 tons de cinza. Dos 20 de ficção é sempre no máximo 2 brasileiros, na maior parte do tempo nenhum. Mesma coisa, porque são literaturas mais acessíveis, entra no Sidney Sheldon que nós estávamos falando, né? Que podem ser... O John Green eu nunca li. Me dizem que escreve, que é muito interessante também o texto dele, eu não conheço. Mas diz que é muito bom. E acho que é um... Cara, eu nunca parei para pensar nisso, essa que é a verdade. São livros fáceis e talvez alimentem a tua ilusão, né? Assim como teve o Vampiro, a Onda dos Vampiros numa época, depois teve os 50 tons de cinza, mais tom de cinza, então vem a parte do erotismo, que talvez tivesse meio uma carência no mercado, que daqui a pouco o erotismo chique, vamos dizer assim, tenha sido suprido através desses livros. São tendências de mercado, como tem tendências de moda, como tem tendência de música, daqui a pouco tem uma tendência de literatura, existe um público consumidor, porque literatura é produto também, né? A gente tem um certo pudor de dizer isso, mas literatura é um produto, então eu imagino que exista uma tendência de consumo forte, que faz com que esses livros sejam super consumidos e também hoje nós temos as redes sociais que alimentam, né, essa curiosidade, daqui a pouco todo mundo está comentando a respeito desse livro, tu quer fazer parte de uma tribo e entrar nesse assunto e talvez seja isso, né? Talvez seja isso. O desgosto da crítica com os best-sellers pode vir do fato de que o sucesso torna a crítica irrelevante? Eu acho que a crítica é irrelevante para tudo, sabe? Até primeiro porque nós não temos, né, um exercício de crítica muito forte no Brasil. Há tempos atrás tinha muito mais, hoje são poucos os críticos relevantes como críticos, então a crítica em si, o produto deles acaba sendo... interessam muito poucos, né? Daqui a pouco tu lê alguma coisa numa Piauí, por exemplo, nós tínhamos a Bravo, né? Mas a gente sabe como atinge pouca gente, né? Esse tipo de trabalho, assim, mais bem pensado e mais articulado. Hoje em dia não tem crítica, né? A grande crítica é o boca a boca, né? Que é a mídia mais eficaz do mundo, é o boca a boca. Então, daqui a pouco, se alguém pega e posta num Facebook que adorou tal livro, que esse livro mudou a minha vida, uma frase bem bombástica, daí se essa pessoa tem muitos seguidores, daqui a pouco vamos ver o que mudou a vida desse aí, e isso vai valer mais do que uma crítica realmente embasada. Então, eu acho que a crítica realmente se esvaziou. Para você mudou alguma coisa depois de ter tido sucesso, depois do primeiro best-seller? Depende de que aspecto. Obviamente que a conta corrente mudou, né? Isso aí é inevitável. Se tu vende mais, tu ganha mais, né? Sou mais paparicada por tudo que é editora, quer dizer, uma coisa que para a maioria dos escritores é um problemão, que é conseguir, né, quem te edite, e daqui a pouco tu sabe que se um dia uma editora não te quer, a outra vai te querer, porque agora tu sabe que as pessoas estão te olhando muito como um caça-níquel, porque sabe que ali elas vão ter provavelmente, óbvio, não é certo, mas provavelmente vai ter um bom retorno, mas tudo isso devo a uma fidelização de leitores. Mas isso eu te digo, é de 4 anos para cá, e eu tenho 30 anos de carreira literária, então, sabe, eu ralei muito antes para conseguir chegar nesse patamar, que também é temporário, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O Brasil tem muita gente boa escrevendo, e ninguém é substituível, a vida se renova, então tem que ficar atento sempre. As pessoas perguntam para mim, como é que é a tua vida? Tu deve ter motorista, assessora, empresária. Eu não tenho agente.
Toreira, não tem agente, sabe? Não tem nada. Se amanhã me mandam um contrato para mim, é eu mesmo que vou ler, que vou assinar, eu faço tudo, eu respondo e-mail, eu resolvo toda a minha vida. Eu costumo dizer que eu passo 80% do meu dia sendo secretária executiva de mim mesma, com os 20% de tempo que sobra eu escrevo. Então, mas a purpurina mudou, tu entende? Aquela coisa, mais entrevistas, esse tipo de coisa. Mas eu considero tudo isso, assim, a parte realmente purpurina da história. Agatha Christie nasceu na Inglaterra em 1890. Estreou aos 30 anos com o misterioso caso de Styles, que tinha como protagonista um detetive belga chamado Hercule Poirot. Ele se tornaria o personagem mais famoso de Agatha Christie, aparecendo em mais de 40 histórias. Poirot resolvia crimes usando a psicologia e a lógica. Extremamente vaidoso, nunca descuidava do seu bigode. Agatha alcançou o auge de sua carreira com o Assassinato no Expresso Oriente, que seria adaptado várias vezes para cinema, teatro e TV. Ela foi uma excelente narradora e fez livros muito críveis em seus aspectos psicológicos. Considerada a rainha do crime, ela inovou o gênero policial, adotando soluções nada convencionais para os crimes apresentados. Seus livros já venderam mais de 4 bilhões de cópias em 103 idiomas. Para Agatha Christie, fazer sucesso não era um mistério. Um livro é considerado como um best-seller quando ele se torna um livro muito popular, que ele fica entre os mais vendidos. Deixando de lado as críticas que hoje se tem em relação a esses livros que figuram nessas listas, muito em função de um mercado editorial, é importante a gente pensar e analisar que outros critérios fizeram com que esse livro superasse as marcas médias dos livros mais lidos, né? E, nesse sentido, acho que um livro de criança que pode ser considerado um best-seller infantil brasileiro é O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Ele é um livro que foi publicado há mais de 30 anos, teve mais de 100 edições e 3 milhões de exemplares vendidos, ou seja, ele tem um público enorme, é muito popular, mas além disso, desse montante de vendas, ele tem um público que se encantou pela história, né? É um menino maluquinho que traz a infância para o leitor, né? Ele trata da infância. Então, é um menino muito levado, muito travesso, mas muito sabido, como são os meninos travessos, e muito amado, né? Ele apronta demais, mas ele é muito amado por todo mundo, pela família, pelos amigos, ele é querido e tem questões difíceis na vida, como qualquer criança, mas ele trata desse universo muito particular das crianças. O Ziraldo produz esse livro de uma maneira muito particular, ele quase não tem cor, ele é preto, com pouquíssimo uso de cores, e as imagens que ele produz aqui, para qualquer jovem adulto que tenha lido esse livro, ele reconhece, em qualquer lugar que veja essas imagens, ele reconhece o traço do Ziraldo, né? Então, para além desse montante de livros lidos, eu acho que a qualidade do Menino Maluquinho está na conquista desse público leitor, que realmente colocou esse livro entre os mais vendidos dos livros brasileiros, porque gostou desse livro e ele merece estar lá na lista. Esse é o lugar onde eu escrevo, tá? Na verdade, não é um escritório com portas fechadas, nada, é um nicho da minha sala, absolutamente caótico, mas eu funciono bem porque eu sou organizada internamente, consigo lidar com o caos numa boa. Tem um sofá aqui que era para eu pensar um dia, quando eu quiser dar uma descansada, descanso para livros, cada vez acumulo mais coisas. Tem uma coisa que é engraçada, eu nunca escrevo fora de casa. Se eu saio, se eu vou viajar, eu sempre deixo alguns textos pré-prontos, assim, para cumprir os compromissos com jornais. Não consigo escrever em quarto de hotel, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito mirabolante que me obrigue a sair da rotina. O que acontece muito é que eu escrevo ideias
frases que me ocorrem, daí eu tenho várias cadernetas, vários cadernos, tudo isso é caderneta de ideias, mas é aqui que eu escrevo e em nenhum outro lugar mais. Eu não obedeço assim uma disciplina muito rígida. Eu geralmente de manhã eu faço meus afazeres mais domésticos, vamos dizer assim, porque eu também sou uma dona de casa, também sou mãe, então me dedico a isso e respondo alguns e-mails. Eu escrevo mesmo toda tarde, às vezes entro um pouquinho à noite também. E o meu dia mais produtivo é o domingo, né? Para mim, domingo é um verdadeiro dia útil, porque a casa está mais silenciosa, o telefone toca menos e eu estou mais concentrada. É um dia que para mim rende muito. Essa liberdade para mim é muito produtiva, porque quando eu estou caminhando, quando eu estou no cinema, quando eu estou no ócio total, eu considero que esse é um momento também de trabalho, onde eu estou armazenando matéria-prima para depois transformar em escrita. Eu escrevo porque eu não sei dançar, porque eu não sei ser atriz, porque eu não sei pintar. Foi o que calhou como forma de expressão na minha vida. Uma coisa que eu descobri desde cedo, que eu tinha alguma facilidade, muito necessário para mim como autoconhecimento. Eu sempre fui muito interessada por psicanálise, eu acho que são coisas que caminham um pouco juntas, né? Eu sempre tive muita vontade de me autocompreender melhor, de me narrar de alguma maneira, e a escrita acabou sendo uma forma muito prazerosa para mim e que, para minha sorte, teve ressonância com muitos leitores e acabou virando um meio de vida. Mas mesmo que não fosse um meio de vida, eu continuaria escrevendo de qualquer maneira, porque eu preciso disso como um método de autocompreensão. Oi pessoal, aqui é a Ju Oliveto do Livros e Bolinhos e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do livro A Culpa é das Estrelas, do John Green, que é um fenômeno de vendas ao redor do mundo. E ele conta a história da Hazel, que é uma adolescente com câncer terminal, e do Gus, que é um adolescente com câncer em remissão, mas que já precisou amputar a perna por conta disso. E os dois se conhecem no lugar não é exatamente improvável. Na verdade, é um grupo de apoio a pessoas com câncer. Ele soa improvável porque o grupo é meio excêntrico. O coordenador do grupo lá tem as suas questões, tem assim umas pessoas que não querem muito estar lá, outras que precisam estar lá. Então é um ambiente meio diferente para um casal se conhecer. Mas enfim, eles se conhecem lá e a partir daí nasce uma amizade que, enfim, no futuro acaba se transformando em algo mais. O bacana dessa história é que não é só uma história de duas pessoas com câncer que vão morrer ou não e, sabe, estão lá deprimidas no fim da vida, sabe, querendo não fazer nada. Não, de forma alguma. Primeiro porque a história se passa com dois jovens, então isso já tá uma vida nova, né? E segundo que a Hazel, ela tem um jeito muito peculiar de ver a vida, né? Porque ela se utiliza muito de ironia, de humor negro, ela é muito preto no branco, na verdade. Ela entende a situação dela e lida com isso da melhor maneira que consegue. Na verdade, os pais dela têm muito mais dificuldade do que ela. E o Gus é o oposto disso. Ele é muito positivo, pra cima, tem umas metáforas que aplica na vida dele, enfim, é muito bacana, porque eles, de certa forma, se completam. E acompanhar, assim, duas pessoas com pensamentos tão diferentes se completando e tendo uma relação interessante é muito bacana. O John Green, ele é um cara que escreve para jovens, mas o mais importante, ele escreve como um jovem. Então isso facilita muito com que a gente se envolva na história, com que a gente queira ter um pouco mais aqueles personagens perto da gente, sabe assim? Você olha e pensa, meu Deus, eu preciso ser amiga dessas pessoas, eu quero fazer parte da vida delas, eu quero estar com elas nas partes boas, nas partes ruins. Então ele mexe muito com a gente, ele torna a história envolvente a ponto de a gente chorar, rir, torcer, suspirar. Então, assim, é muito bacana, tem uma qualidade incrível, tanto pelos personagens quanto pela história em si. Tem umas partes mais doidinhas, quando eles vão realizar um desejo na Europa e tal. Vale muito, muito a pena mesmo. Ele tem todos os elementos que fazem um verdadeiro best-seller. E eu acho que o diferencial não é só a escrita do John Green, não é só os personagens, mas principalmente a história verdadeira, crível, mas sem ser aquele poço de lamentação ou aquele poço de euforia. Vale muito, muito a pena mesmo. Eu espero que vocês curtam a dica. Beijo, fui! Nós não vendemos livros. Nós oferecemos os direitos de tradução.
trabalho de uma agente literária realmente é representar autores. E nós temos que encontrar para aqueles livros que nos são encaminhados a editora adequada para cada um e negociar. O principal trabalho nosso é negociar. Não é criativo, absolutamente. É burocrático com B maiúsculo. Eu acho que um editor, assim como um agente, tem que trabalhar como se fosse uma antena parabólica. Você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo, porque senão você não vai saber o que oferecer para esse editor. Sueli, agente literária. Eu sempre comprei direitos de tradução como editora, e aí eu vim conhecer o que era vender esses direitos de tradução para um editor. Eu posso dizer que eu sentei dos dois lados da mesa, né? Eu comprei e hoje eu vendo os direitos de tradução. E quando a oferta é muito boa, eles chamam de preemptive, quer dizer assim, é uma oferta que não aceita que você vá ou avise os outros editores. Mas isso aí quem decide se realmente é uma preemptive é o pessoal lá fora. Então, assim, se a oferta realmente é muito boa, eles fecham. Aí você tem agora as novas plataformas, você tem áudio que pode ser CD e pode ser download, você tem o e-book. E isso tudo são direitos de tradução. Então, são quase 10 tipos de direitos diferentes. Então, assim, hoje o pessoal está desesperado, está todo mundo querendo o direito para transformar os livros em livros digitais. E a gente tem que fazer um aditamento. É que a tecnologia está indo tão rápida que realmente, 3 anos atrás, não era previsto, ninguém acreditava nesse mercado. O mercado literário, aos poucos, está crescendo e se desenvolvendo. Desde os jovens e automaticamente para os adultos. Eu não chamaria de literatura, mas do que mais se vende no momento é o assunto YA, Young Adult. E isso é muito, muito, muito importante, porque são jovens que têm que ler para depois termos adultos que leem. E eu gostaria aqui de repetir uma coisa que não me canso de falar. Quem abriu as portas para livros infantis, infanto-juvenis e young adult aqui no Brasil foi Paulo Roberto Rocco. Ele se aventurou a comprar o Harry Potter. Com o êxito de Harry Potter, recebemos pedidos para livros infantis, para livros juvenis. Antes disto, eu era incapaz de vender um livro infantil nem para salvar minha vida. J.K. Rowling nasceu na Inglaterra em 1965. Autora da saga Harry Potter, ela é a escritora viva de maior sucesso comercial, acumulando uma fortuna pessoal de mais de $1 bilhão. Os livros da série Harry Potter já foram traduzidos em mais de 60 idiomas. Mas o sucesso não veio em um passe de mágica. A história de Harry Potter foi recusada por várias editoras. Os 7 livros exploram temas como amizade, ambição, preconceito, coragem, crescimento e responsabilidade. Outro tema importante é a morte. Talvez o mais importante. Sobre isso, J.K. Rowling falou o seguinte: Os meus livros abordam bastante esse assunto. Começam com a morte dos pais de Harry e a obsessão de Voldemort em conquistar a imortalidade a qualquer preço. Eu entendo por que ele quer vencer a morte. É que todos nós temos medo dela. O maior best-seller do mundo, todo mundo sabe que é a Bíblia. Então, como é o tema do nosso programa, eu vou recomendar um best-seller que também é uma Bíblia, mas um pouquinho diferente. É a Bíblia do Caos, do Milor Fernandes, esse grande autor, que nesse livro colocou 5.299 pensamentos, devaneios, aforismos. E como todo mundo reclama, né, que nunca, com esse corre-corre diário, ninguém consegue terminar de ler um livro, esse é um ótimo livro para não terminar. É um livro para se ter na cabeceira da cama e abrir aleatoriamente, e aqui é quase como se fosse um dicionário A, B, C, D, e procurar aqui o que o Milor fala para nós sobre casamento, sobre morte, sobre amor. É uma delícia, inteligente, bem-humorado, gênio como o autor Milor Fernandes. É a minha dica para vocês.